Pronto, sétimo CD, dia 23. Vamos nessa. Bom, gente, então vamos lá. Quem for chegando vai se acomodando. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre nossa avaliação bimestral, né? Vocês estão me ouvindo bem ou tá ruim o som? Estou ouvindo. Tá ouvindo. Obrigado. Muito bem. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre a nossa avaliação, que vai ser na próxima semana, né? Como a gente só tem uma aula por semana, então vai ser nesse dia, na quinta-feira, certo? Então anotem aí, mesmo horário da aula da gente, 50 minutos, vai ser no formato... Beleza? Opa, beleza? Né? Beleza. Vai ser... Para quem chegou agora, eu estou falando da nossa prova, certo? Que vai ser semana que vem. Então, vai ser na próxima aula, quinta-feira, no mesmo horário da aula, vai ser no formato de Google Formulário, né? Vocês já estão bem acostumados com esse formato. E não é difícil, porque já é um assunto que a gente já está trabalhando bastante, né? Eu tenho dado bastante ênfase nesse assunto. Quais são os assuntos, professor? São apenas os tempos verbais, tá? Quais são os tempos verbais? Vou anotar aqui para ninguém não ficar só repetindo. Assunto da avaliação bimestral, tempos verbais. Né? Quinta-feira vai ser que dia, hein? Deixa eu ver aqui, dia 30, final do mês, dia 30 do 9. Não escrevam agora no chat não, gente, senão vai ficar bagunçado aqui, eu estou escrevendo, por favor. 30 do 9, né? E os tempos verbais, que são presente, passado, futuro e condicional. Condicional, certo? A gente vai revisar hoje, a gente vai ter chance de revisar hoje, e próxima aula a gente já parte para a prova. Eu vou mandar uma prova simulada para vocês, um formulário que está no mesmo formato da prova, mas obviamente com questões diferentes, mas muito próximas da prova, muito parecidas com as das provas, para vocês já sentirem como é que vocês estão, né? Quando vocês fizerem um formulário, são 10 questões, todas de marcar, ele já vai dizer para você mais ou menos se você está bem, está médio, ou está muito distante do que a avaliação pede, né? É um termômetro. Então vamos lá, hoje é o momento de fazer perguntas, qualquer tipo de pergunta sobre o assunto é bem-vinda, tá? Não é o momento de ficar batendo papo no chat, tá? Chat é só para a gente enviar perguntas ou exemplos sobre a aula, ou alguma informação importante realmente, não conversas paralelas entre vocês, não é para isso, tá? Então vamos nessa, galera, vamos começar, não vamos perder tempo não. Alguma dúvida sobre a prova? Podem perguntar. Deixa eu abrir aqui o meu relatóriozinho que eu preparei sobre o assunto, que fica mais fácil. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hoje eu vou abrir só uma folha de Word mesmo. Cadê, meu Deus? Espera aí. Deixa eu ver se dá certo. Uma janela, é isso mesmo. Pronto. Compartilhar uma janela. Bom, vocês vão receber aí agora. Eu fiz só um esqueminha simples para a gente relembrar, né? Isso aqui faz parte da atividade, mas a atividade é mais aqui embaixo. Espera aí, eu misturei as bolas. Vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela, não estão? Sim. Beleza. Então, eu estou grifando aqui algumas coisas, ó. Alguém consegue me dizer o que significam essas palavrinhas aqui? Que elas vão ter vários nomes. Chegou gente aqui. Elas vão ter vários nomes, né? Às vezes a gente chama elas de pronomes, às vezes a gente chama eles de sujeito, às vezes a gente chama ele de várias coisas, mas geralmente é sujeito, pronome, pessoas, né? Por quê? Porque essas palavras indicam pessoas. Sem essas palavras, apesar de esse aqui não ser o assunto da prova, essas pessoas, né, são os pronomes pessoais, os sujeitos, sem eles a gente não consegue fazer nada
de tempo verbal. Por quê? Porque quando você conjuga verbo, quando você fala, você pergunta, quando você nega, você sempre faz isso para alguém, né? Ou para você próprio. Então você precisa de um sujeito, de uma pessoa dentro da frase. Né? Então essas são as pessoas. E eu queria que vocês me ajudassem a lembrar. Eita, tá chegando gente, peraí, viu? Volto já a tela. Eu queria que vocês me ajudassem a lembrar quem são essas pessoas em português. Primeira, I. Quem é I? Eu. Eu, perfeito. Quem é you? Você. Você. Isso. Aí eu queria que vocês ficassem atentos, porque o you, ele pode ser duas coisas, gente. Ele pode ser você, né, singular, ou vocês, plural, tá? Então, minha sugestão, abram um caderno e anotem tudo que vocês acharem que é importante estudar, tá? Porque tem muitos detalhes. Apesar de ser fácil, mas tem muito detalhe. Beleza. Aí nós vamos para uma categoria especial aqui, que eu destaquei até de amarelo, ó. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, chegou não. Que eu destaquei de amarelo, que é o Richet. Quem é he no jogo do bicho? Como se diz? Ele. Ele. Eu uso o he para quê? Para, assim, que situação? Alguém sabe? Tá certo, é ele. É ele para pessoas ou é ele para animais e coisas? O que é que vocês acham? Para pessoas. Apenas para pessoas, apenas para homens. E o she? O que é o she? Ela. Ela, mesma coisa, eu só uso para pessoas, para mulheres, né? Seres humanos. E o it? Quem sabe o que é o it? Alguém lembra? Coisa. Isso, é usado para coisas, mas ele significaria o quê? Quem lembra? Objetos. Ele é usado para coisas e objetos, isso. Esse é o uso deles, é como vocês vão aplicar, né? Mas o que é que ele significa? Qual é a tradução do it? Não é coisas e objetos. Aí é como você, com quem você vai usar, entende? Mas o que é que ele significa se você traduzir? It é o quê? Você acertou o uso. Ele é usado realmente para coisas e objetos, não para pessoas, né? Mas o que é que ele significa? Ele, ela. Ele e ela, exatamente. Muito bem. Então, se aqui o he é ele e o she é ela, o it ele vai ter uma vantagem, ele vai significar as duas coisas. Só que ao mesmo tempo que ele tem uma vantagem, ele tem uma limitação. Ele não pode ser usado para pessoas, ele só é usado para coisas, objetos, animais, não pode ser usado para ser humano, tá bom? Então isso aqui vocês têm que anotar, tá bom? Para não ficar nenhuma brecha de dúvida, senão vocês podem se atrapalhar na prova, tá? Ou quando vocês forem falar inglês com qualquer pessoa, que é o mais importante. Bom, we. Quem sabe o que significa? Quem lembra? Nós. Nós, exatamente. Nós, quando eu digo nós falamos, nós estudamos, é nós. É um grupo de pessoas, né, em que você se inclui. Exatamente. E they. They. Ele, Elas. ela. Isso, acertaram. Pode ser tanto eles, plural, né, quanto elas. Aí você pode perguntar, e aí, professor, esse eles e elas aí, esse pode ser usado para pessoas ou pode ser usado para coisas e animais? Não, nesse caso, no plural, pode ser usado para qualquer coisa. A restrição é só os três do singular aqui, ó, he, she, it, que nós chamamos de terceira pessoa do singular. Chegou alguém, peraí. Pronto, vamos voltar lá. Tá? Qualquer momento, se tiverem pergunta, pode me perguntar. Então, o que vocês têm que lembrar aqui, se vocês usarem essas três pessoas, que só corresponde a ele ou ela no português, né? Só são duas, ele ou ela no português, tem outro problema. Vocês vão usar uma palavra diferente para fazer pergunta, porque o assunto da nossa prova é como fazer perguntas em inglês, usando 4 tempos diferentes, né? Que é o presente, o passado, o futuro e o condicional. Então, eu estou revisando aqui as pessoas porque a gente esquece, com o tempo a gente esquece. Então é preciso elas para a gente entrar nos tempos verbais. Tá? Então fiquem atentos porque o Richet, ele sempre pede uma regra diferente, uma palavra diferente, igual alguém, peraí. Né? Quando ele está conjugando ou fazendo alguma pergunta. Então vamos lá. A gente já sabe que nós temos
Gente, de preferência, se vocês puderem falar no áudio, eu acho melhor, porque eu estou na tela aberta aqui, eu quase não vejo vocês. Eu tenho que ficar fechando aqui a janela, mas eu vou tentar aqui mesclar. Peraí. Pronto, deu certo. Estou vendo aqui, deixa eu ver o chat, o que é que vocês estão escrevendo. Essa prova é hoje, desculpa, só estou vendo agora. Não, é semana que vem, próxima aula, certo? Hoje é a nossa última aula de revisão. Eita, desculpa. Hoje é a nossa aula de revisão para a prova, é o assunto que vai cair na prova, tá? Só vai cair tempos verbais, que é o que a gente está vendo aqui, presente, passado, futuro e condicional. Estou só aprendendo mesmo, nunca vou sair do Brasil mesmo, mas é bom prevenir. Claro que vai, nunca diga nunca, né? Se você aprender a falar, o limite é você quem coloca. Se você acreditar que você não vai, aí realmente você não vai, mas você pode, né? Ir para onde você quiser. Só depende de você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Então, voltando aqui. Então, como são 4 tempos, né? Nós vamos usar palavras especiais para fazer perguntas nesses tempos. O jeito de fazer pergunta em inglês é completamente diferente do jeito que a gente faz pergunta em português. Em português, a mesma frase que a gente fala na forma afirmativa, dizendo uma coisa, é a mesma frase que a gente usa para perguntar. A gente só muda a entonação da voz e coloca uma interrogação no final. É muito diferente, né? Por exemplo, eu como, vamos aqui, ó. Eu como tapioca. Frase afirmativa, positiva, né? Eu estou dizendo que eu como, estou afirmando. Mas se eu fizer assim, eu como tapioca e colocar uma interrogação no final, eu só preciso mudar a entonação da voz. Eu como tapioca? Né? Eu estou me perguntando, né? Então é muito fácil em português. Em inglês também é fácil, mas é de outra forma. Eles não têm terminação no verbo, né? Porque, por exemplo, o verbo comer. Se você fala no presente, é eu como. Se você fala no passado, é eu comi. Se você fala no futuro, eu comerei. Se você fala no condicional, eu comeria. No inglês não tem essas terminações para dizer se é presente, passado, futuro, condicional. Não tem. Então eles usam uma palavra solta no começo da frase. Então quando você vai começar a pergunta, você já sabe se aquela pergunta está no passado, no presente, no futuro. Então essas palavras estão aqui, ó. Vocês podem anotar. As para fazer pergunta no presente são do e does, certo? Poxa, tem duas? Tem. Né? O presente é o tempo mais chato que tem, porque ele tem 2 palavras. Então, como é que eu sei qual é que eu vou usar para começar uma pergunta no presente? Né? Então, volta lá para as pessoas. Ó. Tem esse pessoal aqui que é de amarelo, ó, as terceiras pessoas do singular, o he, she, it, ou seja, o ele e o ela. Então, sempre que vocês forem fazer perguntas para ele ou ela em inglês, no presente, vocês vão usar o does. Só quem pode fazer pergunta para ele e ela, né? Tipo, ele come tapioca? Ela come tapioca? Né? Esse tipo de pergunta. Isso no presente. É o does. Se não for nem ele nem ela, ou seja, nem he, nem she, nem it, aí você vai fazer sempre com o do, com todo mundo que sobrar. Tá certo? Deu para entender? Sim. Beleza. Então, quando vocês mexerem com o presente, ou se vocês virem alguma questão no presente, com do ou com does, você tem que lembrar, então o professor falou que does só mexe com ele e ela, he, she, it. O que sobrar, eu posso usar com o do. Isso aí, se vocês lembrarem, eu acho que já é meio que 50% da prova, porque presente é o mais casca de banana que tem. Os outros não, o passado, o futuro, o condicional, só tem uma palavra para fazer pergunta, então é igual para todo mundo. É só colocar a palavra no começo, que aí você joga a frase para o passado, para o futuro e aí vai, tá certo? Então, ó, a palavra de passado é did, a palavra de futuro é will, e a palavra de condicional, de possibilidade, é would, né? Então, por exemplo, eu vou pegar uma frase só para vocês verem todos os tempos. Eu digo assim, você fala alemão? É uma pergunta. A pergunta está no presente. Aí eu vou perguntar com do ou eu vou perguntar com does? Vou começar a pergunta com do ou com does? O que é que vocês acham? Não, Does. não? Does. Por que, galera, que vocês acham que é o does? Só para todo mundo entender. Porque o do é só para ele e elas. E o does
É para qualquer palavra. Não, é o contrário, tá? Você só se atrapalhou. Isso, mas anota aí. Né? Você foi no pensamento certo, mas você só inverteu. O does, esse aqui, esse maiorzinho, é para ele e ela, tá bom? E o do é para todo mundo que sobrar, tá bom? Então anotem aí só para vocês não confundirem, né? Não trocarem as peças, tá? Muito bem, então como aqui eu não estou falando de ele nem ela, eu estou falando de você, que é you, aqui no jogo do bicho, isso aqui vocês têm que ter decorado, viu, gente? Não dá para ir para a prova, conselho de amigo. Não dá para ir para a prova sem saber isso aqui de cabeça, não. Vocês não vão conseguir fazer nada, nada mesmo. Porque apesar de não ser o assunto pronomes, mas o pronome ele está preso ao verbo. Não tem como conjugar verbo, fazer perguntas se você não conhece as pessoas, os sujeitos em inglês, tá? Beleza. Então vamos lá. Essa frase aqui que eu criei agora, você fala alemão, seria, começaria com do, porque não é ele nem ela, né? Do you speak, porque é o verbo falar, né? Do you speak German? Você fala alemão, né? Você fala alemão. Mas se eu quiser jogar essa frase no passado, eu vou trocar só a primeira palavra, que não tem tradução. Ela não tem tradução. Esses auxiliares aqui coloridos, que são as palavras que eu faço a pergunta de tempo, né? Não tem tradução. Eles só servem para dizer duas coisas, que é importante vocês lembrarem. Se na prova cair, eu também não sei nada de alemão, não. Fique frio. Né? Bom, então, se eu estou fazendo essa pergunta ali com o do, no presente, e eu quero jogar ela toda no passado, eu só vou mudar a palavra inicial. Né? De do, eu vou usar did. Did you speak German? Você falou alemão? Did you speak German? Né? Se eu quiser jogar essa mesma frase no futuro, é sempre a mesma frase, você só muda a primeira palavra da pergunta para mudar o tempo. Will you speak German? Você falará alemão, ou você vai falar alemão, tanto faz, né? E a última, que é o condicional, would. Would you speak German? Você falaria, esse would geralmente corresponde no português, quando a gente conjuga o verbo, a terminação aria, iria, depende do verbo, né? Tipo, eu falaria, eu venderia, eu viajaria, né? É uma possibilidade, pode ou não acontecer. Às vezes depende de outra coisa, tá? Então, o condicional é usado nesse sentido. Ou quando você vai oferecer alguma comida, alguma bebida para alguém, você gostaria de um café? Você gostaria de almoçar? Né? Ou quando você quer falar de uma coisa que não tem certeza se vai acontecer, né? Eu estudaria alemão se eu tivesse dinheiro para ir para a Alemanha, né? Então é uma possibilidade, é uma condição. É como a gente usa esse condicional. Então vocês vejam aqui que não tem segredo, é só botar a palavra de tempo no começo da pergunta, ou seja, antes do sujeito, antes da pessoa. A posição é sempre essa, tá? Eu preparei aqui uma regrinha que não tem como errar. Para você fazer uma pergunta em inglês, é só seguir essa regrinha que está aqui em amarelo. Ó. Primeiro você vai usar o auxiliar. O que é auxiliar? São essas palavras do tempo aqui. Do presente, passado, futuro e condicional. Depois, você escolhe um sujeito, uma pessoa. Alisson, Maria, José, I, you, he, she, it, we, they, qualquer um desses. E depois você escolhe o verbo. Qual é a ação que você quer perguntar? Você come, você canta? Ele come, ele canta, ele dorme, ele escreve, qual é a ação, né? Então é o verbo, tá? Então é só essa sequência. Então, meio que memoriza essa sequência aí, tá? Então a única diferença de fazer pergunta em inglês para fazer pergunta em português é que em português a gente não usa auxiliar, a gente só usa o sujeito e o verbo e a interrogação. No inglês eles são obrigados a começar a pergunta com essas palavras do tempo, tá bom? Professor, se eu tirar, aí você matou o tempo da frase, você não sabe qual é o tempo da frase, fica neutra, né? Então, muita atenção. Beleza, aí eu quero aprender a responder de forma curta. Vamos pegar a primeira aqui. Eu falo, você fala alemão? Do you speak German? Aí você só tem duas opções, dizer que sim ou dizer que não. Como é que eu digo que sim? Como é sim em inglês? Yes. Yes, ok. Aí se a pessoa pergunta, você fala alemão? Você vai dizer, sim,
Eu falo, por exemplo, né? Como é que eu digo eu? Yes, eu. I, para quem não sabe, é aquela história, ó, tem que memorizar isso aqui, que é as pessoas, os sujeitos. I, como é que eu digo falo? Né? Se eu estou perguntando se você fala alemão, do you speak German? Fala alemão, né? Então, yes, I. Você vai responder só com o auxiliar que eu perguntei. Não precisa repetir a frase toda, tá? Professor, se eu quisesse dizer tudo de novo, sim, eu falo alemão. Yes, I speak German. Poderia. Mas eles geralmente respondem de forma curta. Eles não usam a frase toda para responder, não. Eles pegam só a palavrinha do início da pergunta, do tempo, e dizem yes ou no. Yes or no, I do, ou no, I don't. Tá? É só isso. Então, ó, yes, I do, no, I don't. As respostas vão ser sempre essa. Essas respostas são muito repetitivas. Opa. No, I don't. Tá? Perguntei com do, respondo com do. Se for negando, no, I don't, que é do not. Vamos para did, que é a mesma frase que a gente viu aqui em cima, só que no passado, porque está começando com did, né? Então, did you speak German? Você falou, ó, já vira passado. Você falou alemão, né? E aí? Como é que eu respondo? Sim, eu falei alemão. É mais ou menos o mesmo modelo, só muda a palavra, né? A palavra do tempo, auxiliar. Se eu perguntei, did you speak German? Você falou alemão? Aí você responde yes, I did, se você falou, sim, eu falei. Ou no, I didn't, não, eu não falei. Tá? Então é sempre assim, você só responde yes ou no, e o auxiliar que você perguntou, você vai responder com ele também, de forma positiva, ou ele na forma negativa, né? Professor, Oi. o que é we e they? Esse aqui? We e they? Sim. O we significa nós. Nós. Né? A gente. E they significa eles e elas, no plural. Eles ou elas. Tá? Nós e eles ou elas. De nada. Qualquer dúvida podem chamar. Tá? Então a mesma coisa. Ó. Se eu pergunto no futuro, will you speak German? Você falará alemão? Yes, I will. Ou no, I want. A negativa de will é o want, tá? Então não tem segredo. Responde com a mesma palavra do tempo que foi perguntado. Na forma positiva ou na forma negativa. Claro, vocês vão ter que meio que praticar isso aqui para memorizar, né? Na prova vocês não vão escrever, vocês vão só marcá-las. Vão estar lá essas opções, mas vocês têm que lembrar o que é negativo, o que é positivo, o que é presente, o que é futuro, tá? E aqui, por último, a pergunta condicional, né? Esse condicional, como eu falei, ele tem essa terminação ia no português, né? Você falaria, é uma possibilidade, você falaria alemão se pudesse? Ah, se eu pudesse, eu falaria, né? Então, eu posso dizer, yes, I would. Sim, eu falaria. Ou, no, I wouldn't. Né? Não, eu não falaria. Então vocês percebem que para fazer a forma negativa é só acrescentar n tracinho t. Ó, é igual para tudo. Ó, n tracinho t e você meio que já faz a negativa do auxiliar de qualquer um. Tá? Só o want mesmo que é um pouquinho diferente, não é o will, né? Will e o want. Alguma dúvida até aí? A gente vai fazer novos exemplos aqui para vocês tirarem as dúvidas, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Basicamente, o que é que eu quis dizer com tudo isso? Que para fazer pergunta em inglês, você tem que começar a pergunta com uma dessas palavras. Se você quer no presente, você vai usar do ou das, em azul. Se você quer passado, você vai começar a pergunta com did. Futuro, will. E condicional, would. Se você tiver que responder essas perguntas, você vai responder com a mesma palavra. Yes, I do.
Yes, I did. Yes, I will, dependendo do tempo, né, da frase. Ou no, I don't. No, I didn't. No, I won't. No, I wouldn't. Tá? Vai estar tudo isso nesse relatóriozinho que eu vou enviar para vocês. Tudo detalhado, vocês vão dar uma lida bem tranquila em casa. Se tiverem dúvida depois da aula, vocês vão também me mandar no privado, eu vou explicando, tá certo? Eu vou postar essa aula no YouTube para vocês ainda terem mais essa possibilidade. Pode falar. Alguém levantou a mão aí para perguntar? Professor, eu queria perguntar da última aula que eu perguntei, quando é que vai ser a prova mesmo? A prova mesmo vai ser próxima aula, quinta-feira agora. Já está definido, tá? Quinta-feira da próxima semana. A nossa avaliação bimestral oficial. Tá? Hoje, no final da aula, eu vou botar uma prova falsa para vocês no Google Formulário, só para vocês verem como é que a prova tá, mais ou menos. Claro que as questões são diferentes, né? Mas ela está muito parecida com a prova. Então, é só para ver se vocês estão, para vocês mesmos sentirem como é que vocês estão. Se vocês estão muito bem, se estão mais ou menos, ou se precisa estudar mais para a prova, tá? Pode perguntar. HS 10% levantou a mão, foi o acidente ou quer perguntar mesmo? O acidente foi mal. Acidente, né? Sem problema, no problem. Bom, vamos lá. Tá, gente? Então, vamos aqui, vamos fazer na prática. Aqui eu tenho, era uma atividade que eu ia passar para vocês, mas eu não vou passar, que eu vou passar a prova falsa, né? No Google Formulário, que é melhor que vocês praticam como se fosse já a prova, para vocês já irem sentindo o clima da prova. Aqui eu tenho o verbo calculate. Calculate. Eu quero fazer uma pergunta com esse verbo calculate, né? Aí eu vou copiar aqui algumas coisas para a gente se orientar, ficar mais fácil de pesquisar. Enquanto alguns não decoraram, eu vou botar a colinha aqui por enquanto. Aqui são as pessoas, né? Se eu quiser fazer pergunta para alguma dessas pessoas, né? E os auxiliares são esses aqui. Outra colinha também, vamos lá. Facilitar aí a vida de vocês. Só descer aqui para ficar tudo numa página só. Pronto. Vamos usar esse primeiro verbo. Aqui são as pessoas para quem eu faço a pergunta, e aqui são os tempos. Aí você vai escolher se você quer fazer presente, passado, futuro ou condicional. Vamos lá. Eu tenho um verbo aqui, calculate, né? Vocês lembram que a sequência é... Cadê a sequência? Deixa eu copiar ela também aqui. Ó. A sequência de uma pergunta é sempre, primeiro, auxiliar de tempo, uma dessas palavras, depois a pessoa, uma dessas palavras aqui em cima, e depois o verbo. O verbo já está aqui, calcular, né? Calculate. Vamos lá, eu quero criar uma pergunta no presente com a pessoa você. Como é que eu começo essa pergunta? Olha para a sequência lá, como é que eu faço? Alguém me diz, eu não vou dizer nada, vou esperar vocês resolverem o problema. Como é que eu faço uma pergunta com o verbo calcular para você? Tipo assim, você calcula? Como é que ficaria em inglês? Você calcula? Mas não tentem traduzir no Google Tradutor, não. Tentem montar de cabeça, porque na prova vocês vão ter que pensar. O senhor pode ligar como é que diz, o chat para escrever? Posso, peraí, viu? Cadê o chat? Peraí, deixa eu achar aqui. Eu desliguei para vocês não ficarem desatentos, né? Que a aula não perder explicação importante. Mas vá lá, pode escrever alguma coisa aí. Bom, vamos lá. Então, como é que eu digo, gente? Tipo, você calcula... Deixa eu só abrir aqui. Tipo assim, ó. Você calcula é uma pergunta, mas como é que eu faço essa pergunta em inglês? Toda pergunta que eu faço em inglês, eu preciso começar com uma dessas palavras de tempo. Quando eu digo você calcula, vocês acham que eu estou usando que tempo em português mesmo? Eu estou usando o presente, passado, futuro? Presente. O presente, né? Eu estou perguntando, tipo, você calcula hoje, né? Tipo assim, presente. Certo. Então, se é presente,
eu só posso usar uma dessas duas palavras, ó, presente, que é o do ou does para começar a minha frase, né? Tá aqui, do. Por que é que eu vou usar o do e não o does? Quem lembra? Porque o does é para ele e ela, Uhum. e o does sem es no final é para qualquer pessoa, sujeito. Exatamente, você lembrou bem. Por quê? Porque quando eu for fazer perguntas no presente, só no presente que tem esse problema de eu ter que decidir qual é que eu vou usar, né? Porque os outros só têm uma palavra. Então, o does só pode fazer pergunta para ele ou ela. Quem é ele ou ela em inglês? É um desses três aqui, ó. He, she ou it, tá? Se não é nenhum desses três aqui, ou não é nenhum nome de pessoa que corresponde a um desses três, por exemplo, se na frase tivesse Alisson calcula, se eu for trocar Alisson por um pronome, seria he, né? Se eu fosse trocar Maria por um pronome, seria she, né? Ou se eu quisesse dizer que a calculadora calcula, né? Eu ia trocar por um objeto, seria ela, no caso it, que é o ela para objetos ou animais, né? Então, é isso. Muito bem. Ok, então, agora como é que eu substituo esse você aqui? Como é você em inglês? You. Isso. Do you calcula? Em inglês. Quem me diz? Como é calcula em inglês? Tem aí? Calculate. Isso, calculate. Não tenho medo de falar inglês não, vocês falam bem. Calculate. Olha aí, montei a frase no presente. Estou perguntando no tempo presente se você calcula. Isso aqui não tem tradução nenhuma, tá? Essas palavras aqui de tempo, que nós chamamos de auxiliares, para começar a pergunta, elas não têm tradução. Elas só servem mesmo para duas coisas. Isso aí vocês devem anotar, porque pode ser que a pergunta, lá na prova, pergunta assim, quais são as funções dos auxiliares? Aí são duas, né? Que é mostrar que ali é o começo de uma pergunta, mostrar que ali é uma pergunta e mostrar qual é o tempo da pergunta, se é presente, passado, futuro, blá blá blá, né? Beleza. Agora, vocês resolveram esse problema para mim. Como é que eu transformo essa frase no passado? Se na prova disser assim, ó, eu tenho a frase do you calculate, a pergunta, você calcula, qual seria a opção abaixo que transforma essa pergunta no passado? E aí, como é que vocês... Eu calculei. Como? Repete, eu não entendi. Eu calculei. Fala devagar. O áudio hoje está ruim aqui. Repete aí, amigão. Eu calculei. Isso, em português eu calculei. Mas como é que eu transformaria isso para o inglês? A pergunta de presente é... A palavra de presente é do. Qual é a palavra de passado? Did. Did. Isso, pronto. É só trocar a palavra de pergunta, o auxiliar no começo. A frase é a mesma. Did you calculate? Então, quando eu mudo de do you calculate para did you calculate, eu transformei a frase você calcula para você calculou, né? Então, e se eu quiser jogar essa frase no futuro, qual a opção de futuro? Qual é o auxiliar de futuro? Quem lembra? Will. Will. Só isso. Eu não mexo na frase. Will you calculate? Vai ficar mais ou menos assim. Você calculará ou você vai calcular, né, no futuro. E se eu quiser dizer uma possibilidade, você faria um favor para mim? Você calcularia isso aí para mim? Qual o auxiliar de condicional, de possibilidade? Só falta ele. É o would, tá? É quando você vai dizer o ia no final dos verbos. Você calcularia, é uma possibilidade, né? Então, would you calculate? Você calcularia isso para mim? Talvez eu calcule, talvez não. Por isso que eu chamo ele de condicional. É uma possibilidade. É uma condição. Cadê o negócio de deixar maiúsculo aqui? Aqui. Pronto. Beleza? Certo. Agora vamos responder essas perguntas de forma curta. Então,
como eu falei para vocês, se eu perguntei com o auxiliar do, eu devo responder com o auxiliar do ou a negativa dele. Então, se eu quero responder de forma positiva, como é que eu respondo? Você calcula assim? Yes. Yes, eu calculo. Yes. Como é eu? Ai. Isso. Yes, I do. Tá? Então vocês vão sempre responder assim, ó. Yes, I ou no, I, alguma coisa. Se alguma coisa é a mesma palavra que você usou para perguntar, você usa para responder, tá? Essa mesma palavra, ela vai ter o sentido da frase inteira. Então não precisa dizer yes, I calculate. Não. Yes, I do significa sim, eu calculo. Mas se eu quiser negar, eu vou dizer no, I. Quem lembra? No, I. Como é que eu digo não? Don't note. No, I don't. Isso. O segundo é sempre don't, tá? No, I don't. O primeiro é sempre no. O primeiro não é sempre no, não muda. E o segundo é sempre don't, tá? Decorem isso. Pronto. Tenho aqui uma pergunta no presente. Do you calculate? Você calcula? Yes, I do. Sim, eu calculo. No, I don't. Não, eu não calculo. Vamos fazer o mesmo modelo com o passado? Vamos lá. Aqui eu tenho uma pergunta. Você calculou? Como é que eu respondo? Sim, eu calculei no passado. Yes, I did. Yes, I did. Perfeito. Porque eu vou usar a mesma palavra da pergunta para responder. Yes, I did significa sim, eu calculei, né? Tá bom? E como é que eu digo não? Eu não calculei. No, I don't. No, I don't. Exatamente. Acertou. Ou don't não, desculpa, né? Eu me confundi aqui. Nós estamos falando de passado, né? Então tem que ser didn't. Eu falei, professor Didi. Ah, você falou didn't? Não, foi eu que me atrapalhei. Foi eu que me atrapalhei. Foi. Foi mal, você falou certo, desculpa. Eu que me confundi aqui. Estava com don't do presente na cabeça, mas é passado. Acertou. Tá? Então, claro, vocês têm que dar uma estudadinha aqui para memorizar qual é a negativa de passado. Mas se não conseguir memorizar, gente, é só coloca N-T. Não tem erro. Forma a negativa, tá? Bom, vamos ao futuro. Agora eu quero saber, você vai calcular ou você calculará? Você responde, sim, eu calcularei. Como é que você responde em inglês? Futuro. Yes, I will. Yes, I will. Sim, só isso. Yes, I will. Poxa, gente, tu é doido aqui. Tô apagando é tudo. Yes, I will. Sim, eu calcularei. E se eu quiser dizer que não, eu não calcularei, como é que eu diria? No, I won't. I won't. Exatamente. Né? Want é a negativa de will. No, I won't. Como eu falei, tem que estudar, né? Para decorar essas respostinhas. Mas é só isso, são respostas curtas, não precisa repetir a frase toda. Então facilita a vida da gente. Tá? São respostas prontas. Se você aprender como é que escreve cada uma dessas, pronto, morreu. Maria Preá. É pro resto da vida, qualquer pergunta no inglês que você fizer com essas palavras auxiliares aí, você vai sempre responder yes, I do, no, I don't. Yes, I did, no, I didn't. Yes, I will, no, I won't. Yes, I would, no, I wouldn't. Já respondi, né? Enfim, tá? Então, é padrão. E aí você pode viajar e lascar o pau, aprender palavras novas para você ter mais perguntas para fazer para eles, né? Ou ter mais palavras na cabeça para entender quando eles falarem e responder yes ou no algum desses auxiliares. É super prático, em inglês é muito fácil. Yes, I would, eu calcularia. No, I wouldn't, eu não calcularia. Tá? Aqui seria uma possibilidade, pode ou não acontecer, depende da boa vontade. Então, beleza. É isso, não tem o que fazer, gente. É vocês estudarem, pegar
Por exemplo, essas listinhas de verbos aqui que eu coloquei, não de forma obrigatória, mas porque vocês querem aprender para a prova, e fazer isso aqui com todos os verbos. Né? Claro, não só com o you, porque o you é só uma pessoa aqui, né? É só uma das pessoas aqui, mas tem muitas pessoas que vocês podem fazer com... Eu sempre sugiro que vocês façam com uma dessas pessoas comuns e uma dessas que está em amarelo, porque são só duas possibilidades, né? Você vai fazer de um jeito com o Richet e de um jeito com qualquer um desses outros. Então, eu conselho de amigo, se vocês tiverem coragem para isso, pega cada verbo desse, o verbo pray, rezar ou orar, né? E faz uma pergunta no presente, no passado, no futuro e no condicional e responde curtinho, com yes e no para cada uma no seu devido tempo, né? Claro, usando uma pessoa comum e uma pessoa dessas em amarelo que são os Richets, né? São especiais. Por quê? Porque no presente a pergunta com Richet vai ser does. No passado, no futuro e no condicional não vai ter diferença, tá? Deixa eu ver que horas são, porque a aula com vocês voa, né? Olha, não estou dizendo já é 1h40, meu Deus, 10 minutos. Mas dá tempo a gente só fechar aqui. Então, basicamente, o que eu queria explicar está aqui. Vamos tentar fazer um verbo, mais um, só por diversão. Vamos aqui pegar o verbo pray mesmo, né? Vamos rezar para a prova. Mas não vai precisar rezar não, porque vocês são inteligentes. O verbo to pray, que é rezar ou orar, né? Eu quero fazer uma pergunta tipo assim. Você reza no presente? Como é que eu perguntaria? Vamos lá, não vou dar dica, agora é vocês. Você reza? Ou você ora? Depende da sua religião, né? Você reza ou você ora? You pray. You pray. Assim? Isso. Tá faltando alguma coisa. Lembra que em português, né? Lembra que em português a gente não usa auxiliar, mas em inglês tem que ter o auxiliar do tempo, né? Senão eu não sei que tempo é. Então, do. No português fica vazio essa lacuna, porque não tem auxiliar, né? A nossa marca de tempo está aqui no final do verbo, é diferente. Então, do you pray? Você reza? Sim, eu rezo. Como é que eu respondo em inglês? Did you pray? Né? Se você pergunta, você reza? É a pessoa que eu apontei e diz, sim, eu rezo. Então, como é que eu digo mesmo? Did yes you pray? Não, gente, agora ficou um pouco misturado. Eu estou pedindo para vocês responderem, tá? Vamos lá, vamos voltar. Eu quero agora só que vocês respondam a pergunta no presente. Não cria passado ainda, tá? Vamos lá. Do you pray? Você reza? Aí se eu digo sim, eu rezo. Yes, Como é que eu... Isso, yes, I do. Resposta curta. Se eu quisesse dizer não, eu não rezo, seria no. don't. No, I don't. Lembra que tem que ter a pessoa, né? Não, eu não rezo, né? Ok, mas vamos pegar essa frase aqui e vamos jogar ela no passado. Como é que eu faço essa pergunta no passado? O que é que eu modifico? O verbo que fica did. Não, o verbo é o rezar, né? Que é essa ação. Eu modifico o Quer dizer, auxiliar. O O tempo, que nós chamamos de auxiliar, tá? Ele tá ali só para ajudar, para auxiliar, né? O auxiliar. Então, em vez de auxiliar de presente do, eu vou usar o auxiliar de passado, did. Então, a frase já foi para o passado, tá? Did you pray? Você reza. Quer dizer, você rezou. Aí eu digo, yes, I did. Sim, eu rezei. Ou no, I didn't. Não, eu não rezei. Futuro. Como é que eu transformo isso no futuro? Did you pray? É a última, gente. Eu vou fazer as... Ó, e aí, eu vou correr aqui só por causa do tempo, tá? Desculpa, mas vocês podem me perguntar no chat. Então, eu vou só trocar esse auxiliar de passado por futuro, né? Will you pray? Você rezará? Você orará? Yes, I will. Sim, eu rezarei. No, I won't. Não, eu não rezarei. E a mesma coisa para o would, o condicional, né? Would you
pray? Você rezaria? Né? Aí eu digo, yes, eu rezaria. Como é que eu diria? Yes, I. Would. Isso. Mesma palavra auxiliar, né? E no, I wouldn't. Se eu quiser negar, não, eu não rezaria, né? Beleza, gente, vamos colocar aqui a chamada aqui do lado. Primeiro, o sétimo D, né? Começa colocando aí o nome e o número da sala. E daqui 1 minuto, o sétimo C pode começar a digitar, tá? Então, só recapitulando, próxima semana, quinta-feira, eu acho que é dia 30, se eu não me engano, nossa prova, tá? Não faltem, não faltem. Pelo amor de Deus. Mas agora, daqui a 5 minutinhos, quando a gente sair da sala, eu vou mandar um link do Google Formulário que vai ser... Eu só não digo que é igual à prova porque as questões não são as mesmas palavras, mas o mesmo formato da prova é, tá? Então, façam essa atividade com carinho, façam com calma, não façam com pressa, porque eu coloquei muita casca de banana, mas a casca de banana é para fazer vocês pensarem mesmo. Não vai na primeira que você achou bonitinha ali, marcar, acho que é essa. Não, lê tudo até o fim, porque lá na frente pode ter outra e dizer, e agora, é essa ou é essa? E às vezes não é a primeira opção, né? A que parece mais fácil, geralmente é a mais difícil, né? Então, cuidado. Não se empolguem em responder rápido não, tá bom? Beleza. E aí eu posso ajudar vocês se vocês tiverem alguma dúvida no momento da questão. Cada pessoa só pode mandar um formulário uma vez, tá? Até porque não é a prova ainda, é só um simulado. É para vocês treinarem um pouco a prova, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Não? Pronto, então quem já colocou o nome, não tem dúvidas, pode sair, tá? Eu vou mandar esse PDF que a gente escreveu aqui e eu vou mandar o link para vocês praticarem. Se tiverem dúvidas, você lê o PDF ou então me pergunta, tá bom? Beleza. É isso. Tchau, Eu tô lá. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Bye, bye. Thank you. Professor, Oi. tchau. Tchau, amigão. Até a próxima. Tchau. Professor, Tchau. boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Só esperar aqui mais uns 2 minutinhos, ver se tem mais alguém para digitar. Pronto, todo mundo já colocou o nome, né? Acho que eu já posso copiar, então. Vou lá. Oi, pode falar. Ninguém levantou a mão, mas saiu.